Eu gostaria de dar uma passagem com vocês aqui na página 54, que fala sobre aprendendo a evangelizar. Nessa sessão aprenderemos sobre como evangelizar. É interessante que Deus geralmente usa cada pessoa de uma forma diferente, mas sempre chega ao mesmo resultado no final. Então vamos seguir à frente na nossa pregação para evangelização, como está escrito. Mas quando vós entrarem, não cuideis do que como haveres de falar, pois naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Mateus 10, 19. O que dizer e o que não dizer na hora de evangelizar. Vamos seguir algumas regrinhas importantes. Quem fez essa aula aqui no Semeador de Fogo? É sempre bom passar limpo, porque a gente não lembra de tudo, né? Acho que toda vez que vocês forem sair, antes de sair para o evangelismo, pega o modo, aplica uma matéria, faça uma oração de comunhão, ok? Se carregue da unção de serviço, depois você vai. Vamos lá, o que dizer e o que não dizer. Um grande erro nosso é sempre perguntar para a pessoa assim: você é cristão? Tu já aceitou Jesus? A maioria das pessoas geralmente fala que é cristão e que já aceitou Jesus, que tem Jesus na vida dela. E elas não têm nenhum vínculo com Deus. Porque para alguns, ser cristão, às vezes é tradição. Né? Que se você for no católico, se você encontrar um católico sem saber que é católico, perguntar se é cristão, vai falar que é cristão. Porque estão com é cristão de tradição. Então nunca é sábio você perguntar. Vamos ler aqui, ó. Quando perguntamos isso às pessoas, a grande maioria tem a tendência de dizer que sim, pois se consideram cristãs pelo simples fato de serem simpatizantes da fé. Então, não faça isso. O ideal é que você descubra isso e que a pessoa se auto-manifeste. Fala, não, eu estou no caminho. Amém, irmão? Você vai saber que ela está na comunhão. Então, geralmente, que está ali conversando, já evangelizei alguns cristãos, que eles falam que são da fé. Ah, sou da igreja tal. Ah, que bom que você é daquela igreja. Eu frequento a igreja, estou ligado. Ah, você já está no caminho? Aí perscute um pouquinho também. Você já foi batizada? Ou já fui. Ah, que bom. Ah, ainda não, então você tem que ser batizada. Exorte ela. Amém? Então, quando você encontrar uma pessoa que é cristã e você não sabe, que descobre, às vezes na conversa você tem que saber se ela está firme ou não, se ela é batizada ou não. Você faz algumas perguntas. Já foi batizado com o Espírito Santo? Você tem que buscar, exorte ela. Porque às vezes elas estão indo para a igreja e ainda não estão firmes no Senhor. Não conhecem o Evangelho. Fala, você precisa ser salvo, e a salvação completa, você sabe o que a Bíblia diz? Deixa alguns versículos-chave marcados na tua Bíblia. Um que é muito chave, deixa aí em Atos capítulo 2, versículo 36. Vê isso, é isso aí. 2,36, abre aí para mim. Já vamos marcar vamos fazer umas marcações para a gente ir para a rua hoje. Do 36 ao 38. Perguntaram, o que faremos para ser salvo, irmãos? Respondeu Pedro, arrependei-vos, cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Coloca outro texto-chave aí para você, ligado a esse versículo aqui. Você fala assim para ele, sabe por que você tem que ser batizado com o Espírito Santo? Porque você tem que receber o Espírito Santo? Vai lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. Marca aí Efésios 1, 13. Aí na tua Bíblia, se você gosta de rabiscar a Bíblia, aí você coloca assim, referência. Marca o versículozinho. Achou? Efésios 1, 13. Porque desde o dia que ouviram a palavra da verdade, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus. Correto? Então o que significa isso? Nós, olha só, o penhor, que é a entrada. Então você fala que a única coisa que certifica que a pessoa é salva, o penhor, o que é o penhor? A entrada é o Espírito Santo, que é a nossa garantia da nossa redenção, é quando o Espírito Santo habita em nós. Aí um outro texto ligado a isso, chave, para falar do novo nascimento, já pode encaminhar a pessoa para João capítulo 3, versículo 5 e 6. Como é que você entra no reino do céu? Nascer de novo. O que consiste o novo nascimento? Arrependimento pelo batismo das águas. Jesus diz, aquele que não for batizado nas águas, que não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Então você vai falar para a pessoa, se você não for batizado com as águas,
passar por um batismo de arrependimento, como o próprio Jesus deu o exemplo, que ele foi as águas para nos dar o exemplo, que todo ser humano tem que se arrepender de toda a carne, e você não for nascida do Espírito Santo e recebeu o Espírito Santo, como o próprio Jesus, o Espírito Santo pousou sobre ele, você não pode ser salvo. Quem é que vai te garantir que você é salvo? A sua consciência, a sua mente? Ou a presença? O que garante para vocês que você é salvo? É a presença de Deus que selou você, que você sabe que está em você, que agora está te transformando. É verdade ou não é? É verdade. Agora, eu não posso confiar em mim mesmo. Eu não posso confiar na minha própria mente que eu estou salvo. Há um que testifique. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convenceria de toda a verdade. Ok? Ele que nos guiaria em toda a verdade. Ele nos falaria toda a verdade. Então, o que testifica é o Espírito Santo. E essa testificação, então você fala para as pessoas, tu pegou um católico, pegou um budista, pegou um macumbeiro, pegou uma pessoa, cara, o que testifica que você é salvo? Tu pergunta para ela, como é que você sabe que você é salvo? Está no evangelismo, seja muito objetivo. Pergunte, questione elas. No sentido de que, faça perguntas. Não questionamento por refutação, estou falando perguntas coerentes, corretas. Você sabe o caminho da salvação? Você sabe como você é salvo? Não, porque eu li a Bíblia, porque o testemunho de Jeová tem um ensinamento. Ah, tá, então quer dizer que você é analfabeto, você não pode ser salvo. Eu quero saber de uma pessoa que não sabe ler. Como é que ela sabe que ela é salvo? Tu coloca alguns questionamentos assim para ela. É verdade, como é que é? Não, é quando ela recebe o Espírito Santo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Está no livro de Romanos, capítulo 10, acho que versículo 14, não tá? Abre Romanos 10, 14 para me ver. Então, olha só, olha o que eu estou falando para vocês aqui. A fé vem pelo ouvir, não por ler. Depois você aprende a ler, mas primeiro você ouve. Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão? Como ouvirão? Então está no mesmo versículo aí em Romanos 10. Vem aí, bispo, qual versículo chave aí? Aqui achou? Achou, dona Sandra, missionária Sandra? Está 10, 14 ou 10, 10? Alguma coisa assim, bem, eu esqueci. 10, 7, não sei. Oi? 10, 14? Isso. Como virão, se não quem pregue? Lê para mim, missionária Sandra. Que nada ouviram. Sim. E como está escrito? Conformou os seus pés. Aí continua. Mesmo assim, nem todos acreditam. Aí, agora o 17, o 17. Aí leu o 17. Você para qual versículo agora, o último que você leu? Porque está ruim para mim enxergar. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Pronto. Marca esse versículo, esse que você leu, esse aí que você leu. Esses são chaves. Então as pessoas geralmente gostam de ser contenciosas, né? Está te contestando, ela acha que está numa religião que está salva. Fala assim, o que testifica que você é salvo? O que está trazendo uma total transformação no seu interior, um novo nascimento? É a habitação do Espírito Santo. É a promessa do Pai. É o derramar do Espírito Santo. Então você fala bem enfático às pessoas, irmãos, eu sei quem eu era. Eu sei quem eu sou hoje na presença de Deus por causa do Espírito Santo que foi derramado em mim. Eu não tenho justiça própria para falar para você que eu sou salvo em mim mesmo. Eu podia estudar a Bíblia inteira, ser uma pessoa religiosa e não ser salvo. Porque o único que é e que dá a garantia que nós somos salvos é o Espírito Santo. Então, mexa com elas nesse assunto. Amém? Então, tu já sabe, a pessoa está te contestando, está refutando você, está achando que é religioso demais. Você já recebeu o Espírito Santo quando você creu? Olha, recebeste o Espírito Santo quando vocês creram? Abrem para mim Atos capítulo 19. Grava essa palavra que eu estou falando agora. Receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Olha a chave. Atos 19, 2. E Paulo tinha encontrado um grupo, olha só, Paulo tinha encontrado um grupo de discípulos de Jesus Cristo, de João Batista, homens religiosos, meditador da Torá. Olha aí. E aí, quando Paulo estava em Coríntios, Paulo atravessou as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. E ele perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles respondeu, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo receberam?
Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam ele. Então Paulo disse, o batismo de João foi um batismo de arrependimento, mas ele dizia que fosse necessário crer naquele que viria depois dele, isso é, Jesus. E ouvindo isso, foram batizados no nome de Jesus. E Paulo impôs as mãos sobre eles e veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, aqui mais uma chave. Deixa esse versículo ser a chave poderosa. Isso aqui é a chave. Está feito. Eram religiosos, eram discípulos de João Batista, mas ainda não eram salvos. Não conheciam o caminho da salvação. Não receberam o Espírito de Cristo. João disse o quê? Foi batizado para vocês crerem naquele que viriam depois dele. Então, tem muitas religiões que estão fundamentadas sobre meditação, yoga, né? Essas questões de Bíblia, como o testemunho de Jeová, ler muita Bíblia, mas não recebe o Espírito Santo. Vocês não receberam o dom do Espírito Santo quando vocês creram. Então está lá em João, nós viramos em Atos capítulo 3, né? Capítulo 2, versículo 36, o caminho para ser salvo. Ser batizado, arrependimento de pecado, ser batizado no nome de Jesus Cristo, perdão do pecado, né? Recebereis o dom do Espírito Santo. Então, arrependimento, batismo e dom do Espírito Santo. Vamos lá, ponto 2 aqui, ó. Seja manso e gentil com as pessoas. Não insista se a pessoa não quiser falar. No caso de haver uma abertura para entregar alguma revelação, palavra profética, até mesmo uma advertência, crê que o Espírito de Deus guiará com sabedoria. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, com todos aptos para ensinar e sofredor. 2 Timóteo 2,24. Então, qual o conselho para você? Algumas pessoas você vai ver espírito de confusão, de briga, de refutação. Se prive disso. Amém? E às vezes quando vem uma mensagem de advertência para uma pessoa, tal, aí você tem que saber que você está revestido do poder de Deus para fazer isso. Eu, pessoalmente, eu peguei muita situação assim, mas eu estava revestido do poder de Deus para me confrontar a pessoa. Com poder. Entende? Eu já cheguei a exclamar muito alto na rua contra as pessoas. Gritar muito alto. Porque eu estava tomado do poder de Deus. E aquele trouxe um terror naquelas pessoas. Então, assim, para vocês, eu digo isso. Seja manso e humilde. Se Deus der alguma palavra séria, que for o próprio Espírito, para divertir a pessoa, você tem que estar consciente, porque essa palavra tem que entrar na causa da pessoa. Eu, alguns casos como no Nordeste, né, que eu já falei para vocês essa experiência, eu estava pregando, o senhor não queria me ouvir, Com pressa, tinha que sair com a mulher, tinha que sair. Eu falei assim, eu estou trazendo uma palavra, vim de tão longe para trazer uma palavra para vocês estão com pressa. Deus enviou um servo na casa de vocês e vocês não podem dar atenção à palavra de Deus. Eu estou pregando vida para a salvação de vocês. Aí eu comecei a advertir eles. Eu falei, vocês também não vão ter desculpa do pecado de vocês, tá? Eu estou trazendo uma palavra séria para a vida de vocês, não estou aqui brincando com o evangelho, não. Eu comecei a mostrar seriedade com eles assim, a coisa começou a cair mais estreito. Aí eu saí assim, aí fui até a moto onde estava aquele senhor, cheguei no ouvido dele e falei assim, posso falar uma coisa para o senhor? Aí cheguei bem no ouvido dele assim, o senhor se prostitui, você sai dessa cidade para ir para outra cidade para atrair a sua mulher. Ele ficou assim, ó. O senhor conhece a verdade já. O senhor sabe que você está no caminho de condenação. É melhor o senhor se arrepender quanto antes na sua vida. Ouça o que eu vim pregar para o senhor, hein? E fui embora. Isso foi Deus que me revelou. Então eu fui bem no ouvido dele e falei bem claramente com ele. Amém? Então, o que nós vamos encontrar muito no Nordeste? Espírito de religiosidade, comodismo. As pessoas lá estão conformadas e acomodadas dentro de um espírito de engano, porque elas não veem o mover apostólico, não conhecem o mover do Espírito Santo. Vocês estão totalmente avançados aqui no mundo espiritual. O pecado para vocês é mais grave que o pecado para eles, por causa do nível de consciência e de acesso que vocês têm. Irmãos, nós somos muito abençoados. Eu estou falando sério, nós somos extremamente abençoados. Você só consegue reconhecer isso quando você vai para fora. Quando você chega na escassez, né, dona Sandra? Fala assim, pô, não conhece nada, sabe nem quem é o Espírito Santo, não conhece nada. Tu chega até naquelas igrejas, até pena, as igrejas evangélicas. Dá pena. Mortas. Eu falei, cara, nós recebemos muito de Deus, temos que honrar muito a Deus. Amém? Então, mansidão e humildade é duas chaves para ter acesso ao coração daqueles que não ouvem, daqueles que refutam, então sejam mansos e humildes. Não fale demasiadamente, aprenda a discernir a pessoa que você aborda. A maioria dos casos, elas estão sempre com pressa, então
Aproveite a oportunidade e tenha sabedoria nos curto tempo. Seja efetivo e não fale além do que a pessoa permitir. Ao tolo, quando se cala, é reputado como sábio. E o que encerra os seus lábios é tido por entendido. Provérbios 17, 28. Então, nós temos que aprender na evangelização ser objetivos, não falar demasiadamente, a não ser se a pessoa te dá a oportunidade. Agora eu vou te falar uma outra coisa, uma outra dica aqui, vou abrir um parênteses aqui. Quando você conseguiu falar o que é necessário, e o Espírito Santo já falou o que é necessário, encerre, não passe. Porque qual o perigo de nós continuarmos conversando com a pessoa? Aí você se distrai, entra em assuntos de questões terrenas, vida pessoal, bate-papo, que é semelhante. Parece que você está ganhando alguma coisa. Aí você se assemelha com a pessoa com alguma coisa cotidiana. Entra uma comunhão, papo, pô, é um futebol, é não sei o que lá, pô, meu parente também nasceu em tal lugar. Você é descendente do quê? Aí começa a distração. E isso pode roubar a mensagem central que você já deixou no coração da pessoa. Você sabia que às vezes, até os milagres, há momentos que eles interferem na consciência das pessoas ser salvas? Por isso que quando eu estou pregando o evangelho, ministro, cura, milagre, eu sou bem enfático para falar para elas. Isso aqui é um sinal para que tu creia. Deus não está te aprovando você. Que há momento quando nós estamos pregando o evangelho, as pessoas são curadas, elas ficam muito alegres, felizes, Deus me curou, Deus me tocou, Deus está comigo. Deus ouviu a minha fé, tenho fé. Negativo. Isso é um perigo e nós temos que saber ministrar o poder de Deus. Na hora certa. O milagre tem que vir na hora certa. Eu já tive situação que eu já desafiei uma moça, estava pregando, falei, estava com problema de estômago, estava muito mal, ela falou, tinha que comer o dia inteiro, estava mal, estava até riado falando comigo, eu tive que sentar na cadeira junto com ela. Eu falei assim para ela, se Deus te curar agora, você vai para o culto? Ela falou, eu vou. Eu ministrei, ela foi curada, foi lá dentro, comeu, não podia comer, tinha mais nada e não veio para o culto. Você está entendendo? Então, assim, milagres nem sempre vão ajudar. Nós temos que saber o momento certo dos sinais para manifestá-los. Amém, amém? Então pega as outras dicas que eu vou falar para vocês. Algumas pessoas, lembre disso que eu estou te falando. Tem muitas pessoas que são curadas que elas acham que é a fé delas, se esquece que é a misericórdia de Deus. Então quando nós estamos ministrando cura, ministrando um poder, então, eu advirto muito bem, esse sinal ficou na tua vida, você não tem desculpa do teu pecado. Isso aqui é para você ter consciência do que Deus está falando para você, que Ele é o mesmo que cura, é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Ele falou para uma pessoa assim, ó, aquele leproso, vai e não peque mais. Falou para aquele aleijado, olha, vai e não peque mais para que coisa pior não te suceda. Jesus sempre advertiu, então Jesus sempre falou isso, então você tem que pegar versículo assim, olha, vai e não peque mais, para que coisa pior não te suceda. Amém? Estou falando sério. Algum momento da tua vida você vai ministrar, você vai perceber isso, você vai ter que falar para a pessoa. Isso aqui é 100% útil, no momento certo você vai usar isso. Então, não fale demasiadamente, então sabe o momento certo de entrar e de sair. Outra coisa, às vezes, eu falei de alguns assuntos naturais. Há momentos que os assuntos naturais, normais, são uma porta de entrada, uma palavra de entrada. Você conseguiu acessar a pessoa perguntando alguma coisa normal. Você sabe onde é o ponto de ônibus? Aonde vai para tal lugar? Pô, você sabe que área é aquela empresa? Pô, você dá onde? Conversa, uma conversa normal, você entra e traz o evangelho. Importante que você encerre que a palavra fique muito bem assentado do que você está fazendo e muito bem entendido para ela também. Amém? Não julgue os pecados que eles praticam, ok? Evite falar que está no pecado, que você vai para o inferno, que isso aqui lá, a não ser se é momento que Deus quer falar isso. Tem momento que Deus te tomará. No geral, tome cuidado com julgamento de pecados. Tem pessoas que odeiam isso. Tem pessoas que não gostam que você nem chega perto dela, que ela já se sente condenada. Porque já passou por muita ferida, já passou por muito desapontamento do evangelho, já passou por muitas situações constrangedoras, etc. E às vezes são duras de coração mesmo. Mas o que é importante? Não precisa apontar o pecado. Você precisa falar a verdade. A palavra da verdade. Entende? Eu não quero saber os pecados que ela está. Eu quero saber que eu estou pregando a palavra. A Bíblia diz que todo aquele que não se arrepender dos seus pecados está condenado. Desde que a consciência fale para ela mesmo. Desde que a palavra fale para a própria consciência dela. Você tem que falar o que está escrito. Jesus disse, aquele que não crê, já está condenado. Mas todo aquele que crê no nome do Filho de Deus, esse já passou para a vida eterna. Então, pegar versículos assim. E vamos ver uns aqui agora, João capítulo
Vamos lá, João 1. Deixa eu ver o João 16, peraí, deixa eu ver. Não, João... Tem alguns versículos muito chave. Ó, um versículo bom também para vocês, ó. Esse aqui é muito forte, hein? Não, já vou falar isso aqui na frente, vou falar sobre abrir o Evangelho de João na evangelização. Mas deixa aí versículo 10 também, ó, 1:10 até o 12, muito forte. Muito, muito forte. Amém? Não crie debates e argumentações. Permita que o Espírito Santo convença a pessoa, afinal, não é por sua força nem violência que vamos convencer alguém, mas pelo Espírito do testemunho. E respondeu dizendo, esta é a palavra do Senhor Zorobabel, não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Não desanime quando não aceitar o testemunho, o seu testemunho. Sempre bata a porta do coração com sabedoria, até que ela se abra como testemunho de Cristo. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecimento da verdade. Então, quem dá arrependimento para convencimento da verdade é o próprio Deus. Ok? Então, você continua insistindo, ensinando. Aí Paulo diz, ó, para ver, e para que seja um livro, para ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. 2 Timóteo 2:25. Então, o próprio Eterno dá o espírito de arrependimento. Mas a pessoa tem que ter um quebrantamento no coração. Uma humildade de aceitar a palavra. Não perca tempo com os perversos que só querem debater. Então, a Bíblia diz aqui, ó, 2 Tessalonicenses 3:2, e para que sejam livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é dada a todos, a fé não é de todos. Então tem muitas pessoas que são más e perversas, que elas gostam de combater você no evangelismo. Ok? Gostam de refutar, gostam de tirar chocarrice. Meu filho, sacuda a poeira dos teus pés e saia. Ok? E seja enfático, se Deus te tomar, advirta ela. Queira você ou não, um dia você vai ter que se prostrar diante daquele que vive e reina e reconhecer que ele é o Senhor. Já bati de frente com pessoas assim e sempre dei palavra de juízo também. Falei, você não quer ouvir, você quer a sua argumentação, o problema é teu. Você vai ser julgado pelo que você acha que você está certo. E tem momentos que você vai ter essa postura de frente com as pessoas. Ela vai sentir. Eu fiz muita pessoa sentir isso já. Vamos lá. Não se prenda a coisas que não pertencem à pregação. Muitos, na hora de evangelizar, acabam se envolvendo com assuntos paralelos à política, dinheiro, falar mal de outras religiões, etc. Todavia, esse não é o nosso papel. Então, procure afastar-se das distrações na hora da evangelização, mas evita falatórios profanos, porque só produz maiores impiedades. 2 Timóteo 2,16. Então, não tente se envolver muito com coisas que não estão escritas na Bíblia. Não é muito caminho. Logicamente que algumas pessoas a gente consegue trazer por causa de amizade, um assunto em comum, tu traz para a igreja, mas ela vai ter que ouvir a palavra para ser salva. Mas tente focar na palavra. Não julgue pela aparência das pessoas, isso aqui é um grande erro nosso. As aparências enganam. Por isso, jamais deve julgar alguém pela aparência na hora de evangelizar. Jesus morreu por todos, independente da sua afeição ou forma de vestir. Às vezes, aqueles que achamos que não vão aceitar o testemunho ou serão difíceis de acesso são os que mais têm fé. Não faça acepção de pessoas. Lembre-se de que Deus disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua grandeza e estatura, a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor vê o que está no coração, segundo 1 Samuel 16:7. Então, irmão, aprenda uma coisa, isso aí foi, já aprendemos muito no evangelismo. Pessoas que você já chegava assim, pô, desanimado, só de olhar para cada pessoa, pela aparência, eram as que mais aceitavam a palavra. Pessoas que estavam tão bonitinha, misericórdia.
misericórdia, meu Deus do céu. Os que tinham cara de piedade eram os mais difíceis de pregar o evangelho. E aqueles que eram os mais pecadores, estavam no bar, sentado ali, no meio da roda dos escarnecedores, ouviam a palavra. Então nunca julgue, porque tu nunca sabe quem vai aceitar e quem não vai. Já tive experiência, estava lá uns homens lá bebendo, aqueles negão do Nordeste, e pregavam os caras que mais aceitaram. E às vezes fui pregar para uma menininha tão inocente, 12 anos de idade, me refutou até não querer mais. Achava que sabia a Bíblia. Eu ia pregar para umas velhinhas, para umas pessoas que só misericórdia, só misericórdia. Tem pessoa que só o sangue do Cordeiro nessa consciência, nessa alma, porque a aparência engana. Então, não se desanime quando você olhar para alguém que parece muito bravo, muito perverso. Às vezes são os mais quebrantados. Então lembre-se disso, não julgue pela aparência, mas aprenda a ouvir o Espírito Santo, que é muito importante, tá? Às vezes Deus não quer que você pregue uma pessoa. Não tenha medo de um demônio se manifestar. Então, na hora que você está lá, evangelizando, orando de um lado, uma casa, pode acontecer que o demônio manifeste. Lembra, se manifestou, o anjo do Senhor está com você. É Deus que está te dando autoridade para aquilo ali. Não tem autoridade para ficar expulsando demônios. Ficar expulsando demônios é uma coisa. Expulsar um demônio em um caso paralelo, que você está na evangelização, tem um anjo te dando essa força, essa autoridade, é uma outra coisa. Ok? A autoridade temporária, Deus derrama sobre nós para efetuar um serviço. Isso acontece, mas lidar com tronos, batalhar, ficar de frente com o óbvio de libertação é outra coisa. Então, quando eu comecei a evangelizar desde jovem, né, na minha adolescência, depois na minha fase de jovem, eu expulsava demônios nos lares, nas casas. Os demônios manifestavam, ok? Eu fui evoluindo a minha autoridade para expulsar demônios. Mas tinha muitos casos que Deus me colocou em situações muito graves, eram muitas legiões, que Deus deixou para estar comigo. Não que eu tinha aquela autoridade ainda, mas foi uma experiência, um momento que foi necessário Ele me usar. Amém? Lembre-se, Deus usou uma jumentinha, uma mula, né? Para falar com um profeta desviado. Então Deus ele pode usar qualquer um na hora que Ele quer. Mas isso não respalda que somos um instrumento para Ele naquela área. Mas é momentos de Deus. Então vai ter momento que você vai ser usado em um grande milagre. E talvez você nunca mais vê aquele milagre na tua vida. Há momentos que Deus vai te dar uma fé necessária para um momento que você está evangelizando, para a manifestação de um sinal que talvez você nunca mais veja na sua vida. Você vai levantar um paralítico, vai curar um cego, vai ouvir um surdo, vai curar uma pessoa, vai entrar num profeta como nunca entrou na tua vida antes. Meu Deus me usou, vai falar para a pessoa. E aquilo também nunca mais aconteça. Porque foi um sinal, uma unção que Ele derramou de misericórdia, se acessou, fez o seu trabalho e estancou. Agora tu quer ela? Busca ela. Amém? Busca essa unção na tua vida. Não tente forçar o fruto da salvação, ok? Não force a pessoa a ir para a igreja, nem aceitar Jesus. Afinal, tudo tem seu tempo. Então, todos no seu tempo vão crer de acordo com a exposição do Evangelho. Não force. Cada um tem o seu tempo, essa salvação ela vai vir. Mas deixe bem claro para elas o caminho da salvação. Amém? Tá boas dicas aí? Não pergunte para elas, como é que você se sente? Quando você estiver evangelizando, acabar de orar por ela, deixe que ela fale. Ou você afirma, está se sentindo melhor? Se você orou, se você impôs a mão, sabe que a unção desceu, você pode afirmar. Mas, no geral dos casos, quando vai abordar ela, não tente entrar com essa pergunta, como é que você está se sentindo? A não ser se Deus revelar o sentimento dela, porque as pessoas vão falar que também. Estou bem. Elas não vão sentir, elas não vão falar para você que estão se sentindo que estão indo para o inferno. Talvez seja a coisa mais rara da vida que você vai achar isso aí. Então, escute muito bem. Geralmente as pessoas elas se camuflam, afinal, você é uma estranha e a maioria vai dizer que ele está bem. Então elas não vão se abrir para uma pessoa estranha. Então não tente entrar no sentimento para saber como ela está, aceitando ou não. Está bem, não. Se Deus te revelar no profeta que essa pessoa está querendo se suicidar, que se matar, que está com angústia, como revela que está evangelizando, aí tu vai e profetiza. Ela vai concordar com você, é isso mesmo. Amém? Vamos lá, mais uma. Não cometa o erro de não dar a eles o amor. Ok? Então está aqui várias palavras, versículos sobre o amor de Deus. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior deles é o amor. 1 Coríntios 13:13. Então escute muito bem. Sempre demonstre amor pelas pessoas. Mais duro às vezes que você vai ser com elas,
Dê elas compaixão. Dê elas o amor de Deus. Merecendo ou não, dê elas o amor. O amor de Deus é para todos. Amém, amém? Conceda sempre uma porçãozinha do amor. Se for para derramar bastante amor e você sentir, só derrame amor. Se for para dar só um pouquinho, dê só um pouquinho. Dê na medida que Deus guiar o seu coração. Amém? Vamos lá. Não espere o peixe chegar até você. Em alguns casos acontece que o peixe pula na rede. Mas você tem que aprender a ir até o peixe. Amém? E disse-lhe, vai, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Ide. É a sua obra, temos que ir. Hoje a rede está aberta no Brasil, a religião é infundida já na cultura. Então é cultural as pessoas numa igreja. Mas não fique esperando por isso. Tem muitas pessoas que jamais vão pisar aqui dentro. Que não tem interesse nenhum para estar aqui dentro. Ok? Vamos lá, outra coisa. Vá preparado na palavra. Então, esteja sempre preparado com versículos chaves. E esteja preparado em assuntos para que você possa responder as perguntas que as pessoas vão contrariar vocês. Ah, porque o testemunho de Jeová não é salvo e vocês são salvos? Você tem que dar a resposta à ponta da língua. Porque o testemunho de Jeová não aceita o batismo com o Espírito Santo. O testemunho de Jeová não aceita que Jesus é Deus. O testemunho de Jeová tem muito... é tanta heresia, né? O testemunho de Jeová falou que Jesus voltou na Segunda Guerra Mundial. Você sabia disso? Está na revistinha deles? Acho que não, desde a Primeira Guerra Mundial. Eles falam que desde 1940, alguma coisa lá, não sei, 20 e pouco, eu não lembro agora, que Jesus já voltou, já veio com o seu reino. Eu falei, onde que está? Eu não estou vendo. Incrível que pareça, está na revistinha Testemunho de Jeová. É bom vocês pegar aquelas revistinhas e vocês lerem e ver as heresias que eles têm ali dentro. E de fato, o Testemunho de Jeová tem muita heresia. Então, porque ele é herético. Falou que Jesus já voltou em 1900, desde a Segunda Guerra Mundial, joga lá a Segunda Guerra Mundial. Falou que Jesus já está reinando, aonde que eu não estou vendo? Que só 144 mil que vai para o céu. Então quer dizer que só 144 mil vai para o céu, então por que eu vou pregar o evangelho para o mundo inteiro? Para quê? Não, que o paraíso era na terra e todos aqueles que guardaram o testemunho de Jeová serão salvos. É mesmo? Me explica isso na Bíblia. Como? A Bíblia diz que todos nós seremos arrebatados aos céus. Todos seremos levados e desceremos com seus milhares de santos. Nós temos que entender os percursos que será feito no seu novo céu e nova terra. Mas pega logo na ferida deles. Diz que só 144 mil serão salvos, que só pode receber os dons alguns escolhidos, alguns eleitos que têm o Espírito Santo, que essa é a desculpa deles por não ser batizado com o Espírito Santo. Está totalmente errado, porque a Bíblia diz que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens profetizarão, vossos anciãos terão sonhos. Então, é bom você ter essa resposta na ponta da língua. Joel capítulo 2, versículo 28. Tá bom? Contraria de casa. Porque o testemunho de Jeová gosta de beber, dançar forró, pular festa junina, tomar vinho, cachaça, nas festas de aniversário deles. O testemunho de Jeová é sinistro, cara. Não tem mudança nenhuma. Eles são muito doutrinados. Eles são aquela figura. Parece que eles têm uma personificação de uma figura do que eles não são. A vida deles paralela. Eu lembro da minha época de adolescente. Eu estudava numa turma que tinha um menino que era um amigo Tony, e ele e a irmã dele eram dois testemunhos de Jeová. A irmã dele já era uma professora nessa época. Eu ficava muito na casa dele, porque a gente estudava, fazia os trabalhos tudo junto. A irmã dele que ajudava a fazer o trabalho. Eles tinham uma vida totalmente normal, mundana. As músicas deles eram tudo Beyoncé, tudo forró, tudo funk. A irmã dele, ela ia para o salão testemunho de Jeová, ia para os grandes congressos, e ela para o baile funk. Como se fosse normal. E para eles é normal. Não tinha condenação nenhuma sobre isso. Vocês estão me entendendo? Essa era a vida deles. Essa era a vida deles.